Estamos de volta com o Conte Comigo e agora, atenção! Quase 1.000 famílias de Parauapebas podem perder a tarifa social de energia elétrica. Isso porque essas famílias ainda não atualizaram seus dados para continuar recebendo o benefício, que é destinado ao consumidor carente de baixa renda. Se você é beneficiário do Tarifa Social, o prazo para recadastramento termina dia 30 deste mês. E você sabia que muita gente tem direito a esse benefício e não sabe disso? Pois veja na reportagem de Rânia Amoras. Quem faz parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica precisa ficar atento, porque na próxima quinta-feira, dia 30, vence o prazo para as famílias atualizarem seus dados junto aos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS. Em todo o Pará, 53 mil consumidores correm um risco de perder o benefício. Em Parauapebas, são 978 famílias que ainda não se recadastraram. O Tarifa Social é concedido para as famílias carentes de baixa renda e concede descontos que vão de 10% até 65% nas contas de energia elétrica, dependendo do consumo, que não pode ultrapassar 220 kWh. E é preciso que essas famílias comprovem que não saíram dessa faixa de consumo. Daí a necessidade de atualização dos dados a cada 2 anos. Para atualizar os dados, os beneficiários do Tarifa Social precisam comparecer a qualquer CRAS munidos dos documentos de todas as pessoas que residem no imóvel, sem exceção. Portanto, anote os documentos que tem que apresentar: comprovante de residência, carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento dos filhos. E preste atenção: quem tem filho menor de 5 anos de idade tem que levar a carteira de vacinação da criança. Quem perder o Tarifa Social de Energia pode voltar a receber o benefício a qualquer tempo, conforme explica o executivo de relacionamento com o cliente da CELPA, Ezion Silva. O primeiro cuidado é que ela tem que manter o cadastro atualizado. Mas pode acontecer de o consumidor ele se esquecer de se atualizar. Ele é retirado, volta a pagar uma tarifa normal. Se ele quiser voltar a receber esse benefício? Aí ele vai ter que primeiro atualizar o cadastro dele no CRAS e depois retornar conosco para poder novamente se cadastrar na tarifa social de energia elétrica na baixa renda. Em Parauapebas, como em todo o Pará, muita gente acha que somente quem recebe o Bolsa Família é que tem direito ao Tarifa Social de Energia. Não é nada disso. Ezion Silva esclarece que qualquer consumidor de baixa renda pode pagar mais barato pela conta de luz, independentemente de fazer parte ou não de outro programa social. Para isso, o consumidor só precisa ter um número de inscrição social, NIS, e procurar qualquer agência de atendimento da CELPA. Quem ainda não possui o NIS deve primeiro procurar o CRAS para se inscrever e aí sim se cadastrar junto à CELPA. A cada 2 anos, obrigatoriamente, os usuários do CadÚnico, aqueles que estão inscritos em algum programa do governo federal, eles têm que ir até o CRAS da sua cidade, do seu município, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para poder atualizar o seu cadastro. Tá? Atualizando esse cadastro, ele vai continuar tendo o desconto, o direito ao desconto nas contas de energia o tempo que ele tiver cadastrado. Para saber se você tem o número de inscrição social, que é determinante para participar de programas sociais, ligue de um telefone fixo para a Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social. Anote aí, 0800 707 2003. E após a atualização, informe a CELPA por meio do telefone 0800 091 0196. Depois de 10 anos parada, a ASSURP, Associação dos Surdos de Parauapebas, volta a reagir e começa a preparar a papelada para se legalizar. Um dos objetivos é ter sede própria e realizar parcerias com o poder público para a execução de projetos voltados à deficiência auditiva.
Mas não há dúvidas de que a maior luta desse grupo é ganhar mais respeito e espaço na sociedade e expandir a Libras pelo município. De janeiro para cá, as pessoas com deficiência auditiva se reúnem todo mês para saber em que pé está a legalização da Associação dos Surdos de Parauapebas, a ASSURP, que foi criada há 10 anos, mas nunca saiu do papel. Os motivos foram vários, como explica Rodrigo Leal, tesoureiro da entidade. Nós tivemos que ir atrás de pessoas em outras cidades para conseguir assinaturas, porque eram 10 anos de atraso no cartório e na Receita Federal em Marabá. Resolvemos a parte do cartório toda. E agora demos entrada em Marabá para resolver também. E logo vamos estar totalmente regularizados para conseguir mais conquistas. Já conseguimos algumas. Uma delas é construir a sede da associação. Hoje nós ficamos no NAP, que é da prefeitura, mas é um sonho antigo deles. Há 10 anos atrás eles buscam isso. E agora a gente tem a possibilidade de conseguir concluir esse sonho. Rodrigo é a única pessoa da ASSURP sem qualquer problema com surdez, mas é casado com uma deficiente auditiva e, por essa razão, convive com as dificuldades dessa turma. Convidado e desafiado a dar vida nova à associação, ele quer contribuir para que os surdos ganhem espaço e oportunidades em Parauapebas. Um desafio enorme para eles que não ouvem, contudo, sentem mais do que ninguém o que é ser ignorado pelo governo e por boa parte da sociedade. As dificuldades que os surdos encontram em Parauapebas para serem inseridos na sociedade, no mercado de trabalho, são muito grandes ainda? Bem, sim, são muitas dificuldades. Por exemplo, a falta de oportunidade no trabalho, intérprete também falta muito. Às vezes, para ir ao médico, não tem aquela acessibilidade. É por isso que a gente luta, a associação ela luta em prol disso. Por quê? Para conseguir integrar essas parcerias e ajudar o surdo. Você viu aí que nossa reportagem precisou de um intérprete, no caso, o Davidson Lima, para conversar com o presidente da ASSURP, com o uso da Libras, a linguagem de sinais dos deficientes auditivos. O que muita gente certamente desconhece é que a Libras é o segundo idioma oficial do Brasil. O português, você sabe, é o primeiro. Mas para que a Libras fosse reconhecida, os surdos precisaram quebrar preconceitos e atravessar muitas outras barreiras. Em 1880, em Milão, na Itália, um congresso chegou a proibir a linguagem de sinais. Era o século XIX, quando os surdos começaram a lutar para serem inseridos na sociedade, para serem tratados como pessoas normais. Essa luta vem de lá até hoje. Aqui no Brasil, somente em 1993 foi apresentado um projeto de lei para regulamentar, por exemplo, a Libras, e não foi nada fácil. Essa regulamentação demorou 9 anos para acontecer. Em todo o Brasil, os governos estaduais e municipais, inclusive de Parauapebas, já promovem cursos de Libras para servidores, principalmente de educação. Afinal, no Brasil, são quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso representa 5,1% da população. Em Parauapebas, são 450 surdos cadastrados na ASSURP, mas a associação acredita que esse número é bem maior no município. Para que essas pessoas sejam inseridas definitivamente na sociedade, só precisam que seu idioma seja compreendido. E isso começa pela família. É o que diz a artesã Jeane, mãe da Maria Eduarda, de 7 anos de idade. Jeane e o marido estão aprendendo a se adaptar ao mundo da filha, coisa que muita escola particular de Parauapebas, por exemplo, tem dificuldade para aprender. Coloquei na escola pública porque ela estudava em escola particular, mas não tinha o acompanhamento que tem na escola pública. Lá ela é acompanhada com fono, com um psicólogo, psicopedagogo. Aí tem a Luciana, que acompanha ela na sala de aula, que é o que a gente mais precisa, é de um professor de Libras dentro da sala de aula, onde tem crianças surdas. Para aprender e dominar a Libras, são necessários pelo menos 2 anos,
Porque não basta conhecer os sinais, é preciso conhecer a gramática para formar as frases. Ou seja, o aprendizado de Libras é como o de qualquer outro idioma e é admirável. E quem não está adaptado aos surdos, como eu, com certeza vai cometer gafes, como esta aí. Achar que uma deficiente auditiva irá falar na hora da entrevista. Ela, como professora, vê dificuldade nas pessoas que ouvem em aprender Libras? Rapidinho, não precisava do microfone para ela. Os micos acontecem, acabei de... ok. Mas é o costume da gente. Gafe superada, voltamos à nossa reportagem, agora com o microfone na direção do intérprete, para saber sobre aprendizado de Libras. Antes de eu vir fazer a reportagem, eu olhei alguns vídeos de Libras e tentei fazer os gestos e achei muito difícil, a princípio. Então, gostaria de saber da Luciana se ela, como professora, encontra dificuldades nos ouvintes para aprender Libras. Bem, alguns, eles têm dificuldades. Alguns ouvintes aprendem com dificuldade, mas outros aprendem com muita facilidade, é rápido. Por exemplo, algumas crianças, elas são ensinadas a aprender Libras com muita facilidade, com muita rapidez. Alguns idosos começam a aprender a Libras mais tarde, mas mesmo assim eles conseguem aprender. Mas, por exemplo, o Davidson, o intérprete, aprendeu com muita facilidade, aprendeu muito rápido, mas alguns têm essa dificuldade. Isso varia. A gente torce para que este espaço tão almejado seja conquistado. E no que depender da vontade dessa galera, logo, logo vai se tornar realidade. Vamos agora dar uma pequena pausa em nosso programa. Voltamos já já, não sai daí. Confira depois do intervalo. Vamos dar dicas para você se deliciar com as comidas típicas sem ganhar alguns quilinhos extras. E ainda, o tradicional Festival Jeca Tatu chega na 14ª edição e vamos conhecer quem foi esse personagem que marcou época. Conte comigo, conte comigo.